No 49, ele fala assim, ó, tem um bloco de massa 5 kg, então vamos anotar a massa dele aqui, ó, massa 5 kg, e aí ele fala para a gente que ele é puxado ao longo de um piso horizontal sem atrito por uma corda que exerce essa força aqui de 12 newtons, e esse ângulo θ aqui é 25 graus. Aí ele pede para a gente qual é a aceleração do bloco. Qual que é a ideia aqui, ó? Conforme a gente vai puxando na diagonal, vai ter uma componente x aqui que vai empurrar ele para a direita, que eu vou chamar de fx. E aí tem a outra que vai ser a componente aqui, ó, fy, né? Que é para cima e que, dependendo dessa força, se essa força tiver um valor suficientemente alto, esse bloco acaba perdendo contato com o solo. Essa é a letra B, né? Mas ele quer saber qual é o modo de aceleração. A aceleração aqui é para a direita, devido ao fx. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos escrever, desenhar, né, o diagrama de corpo livre. Sempre começa da mesma maneira esses exercícios aqui. Escrevendo diagrama de corpo livre. E se tiver alguma força que não está nem em x nem em y, você converte essas forças, né? Faz a decomposição. Então, o que que a gente tem? Ó? A gente tem a fx para cá, a gente tem a fy para cá. Ah, e a f não tem? A f é a soma da verde com a vermelha, né? A gente tem o peso do bloco para cá, lembrando que peso é massa vezes a gravidade. E a gente também tem a força normal. Só que essa força normal pode valer zero, tá? Mas ela vai aparecer ou não. Mas se ele estiver em contato, vai ter a força normal. Então, essas são as forças que a gente tem. O que é o meu passo agora? É escrever a segunda lei de Newton para cada coordenada separadamente. O que eu quero dizer? Escreve somatório das forças igual a massa vezes a aceleração para cada coordenada separadamente. Vamos fazer em x e em y. São as duas coordenadas. E em x, o que a gente tem? Só o fx. Fx igual a massa vezes a aceleração em x. O que a gente tem em y? A gente tem a Fy, a força normal e o peso. Isso vai ser massa vezes aceleração em y. Essas são as duas equações que eu tenho e com elas que eu vou trabalhar. Vamos só decompor aqui as forças, para caso você não se lembre como é que faz. O Fx ele vai ser igual a F, o módulo da força, vezes o cosseno do ângulo, e o Fy vai ser o F vezes o seno do ângulo. Né? Então, prontos, essas duas equações que eu tenho. Na letra A, ele me fala o seguinte aqui, ó. Na letra A, isso aqui é só o mise en place do nosso exercício, tá? Só estamos organizando. Agora que a gente vai ver o que é que está de fato acontecendo em cada letrinha. Então, na letra A, ele pergunta para a gente qual é o módulo da aceleração. Então, nesse primeiro caso aqui, tudo que a gente tem que calcular é essa aceleração AX aqui, ó. A princípio, eu deveria ver se o bloco está flutuando, né? Então, para eu ver se ele está flutuando, eu tenho que ver se essa força Y é maior do que o peso. Vamos fazer rigorosamente, então. Vamos comparar o F seno de θ com o peso dele. Vamos só comparar, só para provar que ele não está flutuando. O que é esse F seno θ? É o Fy. Porque se o Fy for maior do que o peso, ele vai estar voando, tá? É isso que a gente vai comparar. Então, qual que é o valor do F? É 12. O seno de θ é seno de 25 graus. Aí você tem que jogar na calculadora. E a gente vai comparar isso com o peso, que é a massa vezes a gravidade. A massa é 5 e a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Então, lembre que essa força tem que ser menor do que o peso. É só você comparar. Esse aqui desse lado vai te dar 49 newtons. E o lado da esquerda
vai te dar 12 vezes seno de 25. E esse aqui vai te dar aproximadamente 5, tá? Aproximadamente 5 newtons. Então daqui a gente já conclui que ele não está voando, porque a força Y é bem menor que a força peso. Então a gente só, na letra A, a gente só tem que calcular a aceleração em x, como eu tinha adiantado, mas se você quiser provar que ele não está voando, é só você comparar essas duas forças aqui. Então vamos lá, eu quero saber a aceleração, vou utilizar essa equação aqui, vou isolar o AX vai ser igual a Fx dividido pela massa, lembrando que o Fx é a F vezes o cosseno do θ, e tudo que a gente tem que fazer é dividir pela massa. Lembra que o F é 12, o θ é 25 graus e a massa é 5. Então você joga isso na calculadora e você encontra 2,18 aproximadamente metros por... Opa, acabou aqui o quadro. Metros por segundo ao quadrado. 2,18 está escrito aqui. Então essa é a resposta da letra A. Na letra B, o que ele quer? O valor do módulo da força imediatamente antes do bloco perder contato com o piso. Então, o que eu vou ter? Ó, nesse caso, vamos fazer um pouquinho mais formal. A gente vai trabalhar com essa equação aqui. Ó, e a gente vai chegar nessa mesma condição aqui, tá? F mais a força normal, mais o peso, igual a massa vezes a aceleração Y. Então, quando ele perde o contato, o que acontece? A força normal vai para zero, mas como é exatamente naquele instante, a aceleração também é zero, né? Então, a Fy igual a menos o peso. Ah, mas deu sinal negativo, é porque o peso é para baixo, tá? Então, quando eu colocar a gravidade menos 9,8, é que eu coloquei 9,8 só para a gente comparar o módulo delas. A rigor seria assim. Quando eu trocar o sinal, você vai ver que vai dar certinho. Então, qual é o Fy? É F seno de θ, e ele tem que ser igual a menos o peso. Ou seja, o F tem que ser igual a menos m vezes g dividido pelo seno de θ. A massa é 5, a aceleração da gravidade é menos 9,8. Aqui entra o sinal e divide pelo seno de 25 graus. E aí você encontra que isso vai me dar aproximadamente 116 newtons. Então esse é o módulo da força. Aí ele quer saber qual é o módulo da aceleração. Ó, lembra que a gente já partiu do pressuposto que a aceleração y é zero. Então, a gente tem que calcular só a aceleração em x. A gente vai utilizar essa equação aqui de novo. Então, a aceleração em x vai ser igual a f vezes o cosseno de θ dividido pela massa. Só que agora o f não é mais 12, é 116. Multiplica pelo cosseno de 25 graus e divide pela massa, que continua sendo 5. E aí você vai encontrar 21. Opa, acabou o quadro aqui de novo. Vamos para o lado. 21 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta da letra C. A letra C começa aqui, né?